oficialmente chegou a hora para a gente aprender como se tornar head de vendas das melhores empresas de tecnologia e ser muito bem pago por isso. Sim, nós somos profissionais de vendas, nós sabemos que dinheiro é importante, nós também sabemos que dinheiro não é tudo. Então, a gente não quer só ser muito bem pago, a gente quer atuar nas melhores empresas, empresas que estão crescendo exponencialmente, que fazem parte da nova economia, que têm soluções que impactam milhares de pessoas, mas como que a gente vai conseguir subir para a alta liderança dessas empresas? Eu já cheguei lá e eu vou compartilhar a história de algumas pessoas que também já chegaram lá e que eu tive o maior prazer do mundo de ajudar nessa trajetória desses profissionais que eu vou compartilhar com vocês, pessoas que eu tive o prazer de liderar, pessoas que me contrataram e eu tive o prazer de ajudar no seu desenvolvimento. Então eu quero que vocês conheçam agora a história da Martina e a história do Victor. O Jorge, infelizmente, está num novo desafio e ele não conseguiu me enviar a tempo o seu vídeo aqui, que ele estava super empolgado para enviar, mas então eu vou compartilhar com vocês a história da Martina e do Victor. Agora a equipe vai puxar para vocês conhecerem que é possível, sim, conquistar a alta liderança, crescer na carreira, se tiver o direcionamento, o apoio certo. Olá, meu nome é Martina e eu passei pelo programa do João Bayer na Via Academy. Na época, eu cursava engenharia de produção e eu estava muito perdida sobre que rumo dar a minha vida profissional. Depois da mentoria, eu consegui entrar no programa de trainee da maior empresa de educação básica do Brasil. Virei coordenadora comercial, cuidando de metas e estratégias, e hoje eu sou gerente de suprimentos. E eu posso dizer que todo esse processo foi essencial no meu autoconhecimento e no meu desenvolvimento profissional. Oi pessoal, meu nome é Victor Mota. Alguns anos atrás eu fui mentorado pelo João Bayer. Na época ele era meu líder, eu trabalhava no setor comercial, era vendedor. Hoje eu sou gerente de pré-vendas na FIDS e trabalhar com ele, ter sido mentorado por ele foi uma experiência muito boa, de muitos aprendizados e conseguir absorver muito conhecimento sendo mentorado pelo João. Eu quero contar um pouquinho de maneira muito breve dessas duas pessoas, das centenas de pessoas que eu tive a oportunidade fantástica de ajudar nos últimos anos. Eu sou apaixonado por desenvolvimento de pessoas. Vocês vão, quem viu os meus vídeos que eu enviei para vocês, vocês já perceberam o meu brilho no olho de estar aqui realizando o meu primeiro evento para ajudar vocês. Muita gente me apoiou, muita gente me incentivou, muitos liderados meus me pediam: pô, João, você tem que produzir conteúdo, João, você tem que fazer o que você faz de treinamento aqui com a gente, com o mercado. E eu, por muito tempo, eu foquei em plantar, gente. Eu foquei em dar o melhor nas empresas que eu estava, e trabalhar atrás dos bastidores e não priorizava transcender. E isso é muito importante. Então, estou muito feliz de ter dado esse passo sólido para ajudar o mercado, para ajudar vocês. E eu quero compartilhar um pouquinho da história do Victor, de maneira um pouco mais estruturada. O Victor ele foi meu vendedor na Sales Hackers. Ele entrou lá dentro, onde eu desenvolvi muito ele para que ele seja um bom vendedor. Ele vinha de um caminho de pré-vendas, ele já tinha sido líder de pré-vendas, ele gostava bastante da área de pré-vendas, mas ele ainda não tinha atuado como inside sales, então foi todo um processo de desenvolvimento do Victor. O Victor, depois de ficar mais ou menos um ano na minha liderança, ele conseguiu uma excelente oportunidade como head de Key Accounts na Rede Vistorias. Então, ele assumiu direto para a Head de Key Accounts da Rede Vistorias. Ele ficou lá não sei quantos anos, 2 anos, e ele saiu e entrou como Sales Manager do Grupo Falcone, que é a maior empresa de consultoria da América Latina. E ele saiu do Grupo Falcone para entrar na FIDS por causa da cultura absolutamente incrível da FIDS, por causa da paixão dele pela pré-venda, que começou sua trajetória lá na Exact Sales. Ele voltou para ser head de pré-vendas da FIDS. A Martina, eu desenvolvi ela muitos anos atrás. Ela precisava de apoio para crescer na carreira, ela não sabia que caminho seguir, que profissão atuar. Ela vinha no caminho tradicional da educação,
sem desenvolver soft skills, etc. Eu fiz todo um trabalho com alguns meses de desenvolvimento com ela, onde ela conseguiu entrar, como vocês viram ali, numa multinacional, subir para a liderança dessa multinacional e depois pivotar para a área de gerência de suprimentos dessa mesma empresa. Então, gente, agora eu quero trazer um questionamento para vocês. A gente que é profissional de vendas, a gente escuta muito no mercado, talvez seja o profissional que mais escuta no mercado, que a gente está em crise. Para quem que a crise existe? Por que eu trago essa provocação? Porque saiu notícia de empresas demitindo uma galera, saiu notícia de vários desafios, a gente está no momento político, e normalmente essas matérias, essas notícias, quando vê essas matérias, a gente tende a criar muletas ou empecilhos ou desculpas para a gente não crescer, ou a gente acha que não é possível crescer. Eu quero mostrar para vocês que se a gente está em crise, a crise é de falta de talentos no mercado. Eu quero mostrar para vocês a crise que está acontecendo verdadeiramente nas empresas. E a crise é a crise da falta de liderança. Olha a quantidade, a infinidade de vagas em aberto para liderança estratégica na área comercial que não conseguem ser fechadas em vários portais. O cargo de gerente de vendas tem mais de 160 vagas em aberto neste momento, aqui no Brasil. Vaga de diretor de vendas, mais de 800 vagas em aberto no Glassdoor nesse exato momento. Os prints foram feitos hoje. Vaga de Head of Sales, mais de 118 vagas em aberto no Brasil hoje. Vaga de Head of Sales no LinkedIn, mais de 250 vagas em aberto hoje. Head de vendas, aqui era Head of Sales, agora Head de vendas no LinkedIn também, mais de 250 vagas em aberto. E gerente de vendas no Brasil, que aí vai pegar variações de gerente de vendas, Sales Manager, mais de 4.300 vagas em aberto neste exato momento no Brasil. E quanto que ganha um profissional num nível mais estratégico de vendas, que é a minha proposta aqui, ajudar vocês a chegar nesse nível, quanto que ganha um head de vendas no Brasil? Um head de vendas hoje no Brasil, segundo o Glassdoor, ganha uma média de R$16 mil. Então, gente, existe uma crise de falta de liderança. Profissionais, de um lado, profissionais querem crescer, acham que estão preparados para crescer, mas não são promovidos, não conseguem as oportunidades, as vagas. E do outro lado, a gente tem empresas que querem contratar profissionais estratégicos para acelerar o seu crescimento, mas não conseguem encontrar e as vagas continuam em aberto. Se você não me conhece, atualmente eu sou CEO da Biacademy, que é uma das maiores edtechs do Brasil. Foi eleita como uma das 3 melhores edtechs do Brasil, segundo o Startup Awards. E eu também sou sócio da Sales Hackers. A Sales Hackers é uma rede de franquias de consultoria de vendas e sucesso do cliente para acelerar o crescimento das empresas. Eu sou professor de liderança e vendas em MBA e eu sou mentor de carreira e de startups. E por muitos anos eu atuei como head de vendas antes de chegar na alta liderança, agora como CEO da Biacademy. Eu sou executivo da Biacademy, eu não sou founder. Eu fui contratado para assumir essa posição, primeiro de diretor de receita, CRO, e eu fui promovido a CEO. Tá? Então, eu e meus 2 irmãos aqui, Rodrigo e Matheus, somos do interior do Rio Grande do Sul, numa cidade de Santo Ângelo, uma cidade chamada Santo Ângelo, de 70 mil habitantes. E nós fomos criados pela minha mãe, a dona Beth, que trabalhava 12 horas por dia, 12 horas por dia, para conseguir dar conta de todas as despesas de casa. Na minha cidade, dinheiro vinha de família. Até hoje é assim, tá? Então, quem tem dinheiro tem,
E quem não tem, dificilmente vai ter. Com 17 anos de idade, após eu ter feito um curso de liderança, eu fui convidado a trabalhar nessa empresa como vendedor porta a porta. Olha a proposta que eu recebi, tá? Eu não teria fixo nenhum, eu não teria carteira assinada, na época não existia PJ, então era trabalhar frio mesmo, tá ok? E eu só recebia comissão se eu vendesse, né? Só que tinha um detalhe, era meu primeiro emprego, eu nunca tinha trabalhado, vendido nada na minha vida, era tímido, ficava nervoso, suava para fazer as minhas primeiras reuniões, gaguejava para fazer minhas primeiras reuniões de nervoso. E eu fiquei tentado aceitar a proposta, por quê? Porque eu tinha feito um treinamento de liderança fantástico, e só que isso implicava em eu desistir da minha faculdade de administração, que eu com 17 anos era o primeiro filho que tinha passado, apesar de ser o filho do meio. Eu passei em administração, ia ser o primeiro filho a fazer faculdade numa cidade do interior. Minha mãe não tem faculdade e eu teria que desistir da faculdade que eu passei, que era em Florianópolis, para trabalhar aqui no interior do Rio Grande do Sul, nessa empresa de treinamento de vendas. E apesar de toda a minha família me aconselhar para ir para a faculdade, eu decidi aceitar a proposta, porque eu tinha aquela sensação que eu aprenderia muito mais convivendo com empreendedores do que falando todos os dias sobre liderança do que indo para a faculdade de administração. Eu aceitei esse desafio e eu virei a laranja podre da minha família. Ninguém acreditava. Eles acharam que tinham feito lavagem cerebral na minha cabeça nesse treinamento, que eu, como esse guri desiste da faculdade depois de ter passado, para trabalhar sem salário. E estão explorando o meu filho, tadinho, né? Com 17 anos de idade. Sério, quase que a minha mãe impediu eu de trabalhar. Mas lá eu comecei como vendedor, fazia desde a prospecção até o fechamento, gastava muita sola de sapato, nem tinha CRM na época, era tímido, ficava com medo de entrar nas lojas para vender, fui maltratado por muito cliente, eu tinha uma instabilidade financeira totalmente ferrada, e a forma de eu aprender a vender era observar o meu chefe e copiar. Não tinha muito treinamento. Apesar de ser uma empresa de treinamento, incrivelmente não tinha muito treinamento, tá? Então eu aprendia muito mais vendo. No primeiro ano, eu trabalhei praticamente de graça, porque eu trocava as minhas comissões para fazer inscrições nos cursos que eu vendia. Sim, eu tinha que pagar pelos cursos, eu ganhei o primeiro de liderança e os outros eu tinha que pagar 50% do valor. Então, eu fiz curso de inteligência emocional, hipnose, fiz curso de coaching financeiro, coaching executivo, programação neurolinguística, fui para os Estados Unidos fazer uma especialização e nos 3 anos que eu fiquei lá, então, eu investi o equivalente a R$50 mil em treinamentos. Inclusive, fui para os Estados Unidos fazer essa especialização em desenvolvimento humano e foi assim que eu aprendi como que as pessoas realmente funcionam, como nós somos capazes de desenvolver novas habilidades e como que a gente pode liderar pessoas e desenvolver uma comunicação poderosa. E comunicação poderosa está muito, mas muito além de saber vender bem, tá? O que eu decidi fazer depois? Eu estava lá, fiquei 3 anos nessa empresa, mas eu era do interior e eu tinha ambição muito grande. E eu queria entrar nesse mundo de inovação, de tecnologia. No interior, assim, pelo menos na minha cidade, entrar no mundo da inovação, tecnologia, etc., ou você tinha que aprender ciência da computação, a gente nem falava programação, é ciência da computação, ou TI, e engloba tudo nesse universo. E, cara, eu não tinha nada, zero de habilidade, de skill para ir para esse caminho de tecnologia e programação. Ou eu tinha que ir para essa tal de marketing digital, né? Então, você, em vez de trabalhar com tecnologia, você trabalhar ou com marketing digital, ou você trabalhar com programação. E o que eu fiz foi isso. Eu mudei para uma empresa em que eu ia vender marketing digital. Eu comecei a vender cursos aqui, muitas oportunidades surgiram para mim, porque eu desenvolvi aquelas habilidades, e eu cheguei a vender publicidade numa revista local, depois migrei para curso de consultoria de marketing digital, e depois de 2 anos nessa empresa vendendo curso de marketing digital, o meu chefe
me colocou de sócio da empresa dele. E eu também estava trabalhando nessa época frio, sem carteira assinada, recebendo só comissão, né, pelo que eu vendia. Então, eu saí de uma empresa para outra, mas eu também estava nesse mesmo modelo de atuação. E eu decidi... e aí, ele me colocou como sócio, como um reconhecimento que a gente tinha crescido bastante, etc. Foi incrível. O meu sócio, ele me traiu de um jeito absurdo. Eu achei que era fantástico o que estava acontecendo comigo, né? Pô, me achando o cara com 21 anos, 21 ou 20, 21 anos, como sócio de uma empresa de consultoria de marketing digital e de vendas, e de consultoria de marketing digital e cursos, etc. E aí, como eu tinha lá 10% da empresa, tá? E não tinha um acordo de sócios, ele tinha autonomia total para fazer o que ele bem entendesse com a empresa. Eu não tinha poder de decisão absolutamente nenhum. E a primeira coisa que ele fez quando eu virei sócio, as minhas comissões eram 20%, eu não tinha salário, a comissão era 20%. A primeira coisa que ele fez foi, agora que você é sócio com 10%, a sua comissão passa a ser 10%. Ele cortou minha comissão pela metade. Depois disso, ele criou uma nova empresa com um médico, aluno dele, que tinha muito dinheiro e que queria trabalhar nesse mundo de cursos e tudo mais. Ele abriu uma empresa concorrente à nossa empresa e começou a simplesmente vender os cursos por lá e não me colocou na sociedade. Só que, galera, por que ele fez isso, né? Hoje eu entendo. Como eu virei sócio, ele não tinha mais risco trabalhista. Claro, poderia ter processado, etc., mas ele não tinha, aparentemente, mais risco trabalhista, porque eu era sócio, então como é que eu ia processar a minha própria empresa? E ele simplesmente fez essa transição. E foi aí que eu acordei, decidi abrir meu próprio negócio. Eu já vinha empreendendo há alguns anos, né, trabalhando sem salário, e foi aí que eu acordei, decidi abrir meu próprio negócio, e o meu sócio ainda me disse que iria comprar a minha parte. E eu, porra, cara, o cara vai comprar a minha parte, eu vou conseguir empreender com dinheiro, vai ser a coisa mais linda. Mas no dia de me pagar, eu estava andando na rua e ele me ligou para falar que ele não iria fazer o pagamento até que eu assinasse um acordo vendendo a empresa por um valor muito abaixo da realidade. Bom, depois disso, eu chorava desesperado para ele não fazer aquilo. Minha esposa, na época, minha noiva estava grávida, eu estava começando um negócio, estava sem dinheiro, tinha que pagar o aluguel, que era R$750, e ele me fez uma proposta para comprar minha parte por somente R$3.000 em parcelas de R$1.000, mais umas comissões que eu tinha para receber. E simplesmente, óbvio que eu aceitei essa proposta, cá entre nós, né? R$3.000 e eu em parcelas de 1.000. Eu tendo que pagar meu aluguel de 750, ou eu assino ou não recebo. Óbvio que eu assinei. E, infelizmente, devido a toda a dificuldade financeira, a minha filha Aurora vindo para o mundo, eu, infelizmente, né, hoje sou grato, mas na época foi uma decisão extremamente difícil para mim. Eu decidi deixar o meu negócio de lado e eu aceitei um desafio como head de marketing e vendas de uma fintech, de um empreendedor que era meu aluno, onde eu fui responsável por estruturar toda a máquina de inside sales dessa empresa. Eles me contrataram com esse desafio. E essa foi a primeira vez, depois de 5 anos, que eu tive carteira assinada e comecei a trabalhar, digamos assim, numa empresa mais estruturada e organizada, tá? O que aconteceu nessa empresa que é a Gold Soluções, tá? O que aconteceu na Gold Soluções? Lá, nós saímos de um estado do Brasil, eles vendiam presencial, porta a porta, e nós saímos de um estado do Brasil para mais de 20 estados do país. Nós tivemos um crescimento de 259% no faturamento recorrente da empresa e 80% desse resultado veio da operação que eu era responsável. E, recentemente, a empresa ela foi vendida para o Grupo Nexera, onde, que é um dos maiores players da área financeira do país, com um salário de R$3.000. Eu entrei como head de marketing e vendas, com um salário de somente R$3.000, que foi o que eu pedi, eu não soube me valorizar. Para mim, isso era incrível, R$3.000, para quem não tinha salário até então. Só que a empresa é extremamente séria, correta, ética. 3
ao longo do tempo que eu fiquei lá, que foi 2 anos, eu recebi 3 aumentos sem nunca ter pedido. Até chegar num fixo de R$7.000, e eles inclusive me ofereceram 1% de participação da empresa para tentar me fazer ficar lá por mais tempo. Mas eu saí, por que eu escolhi sair da Gold Soluções? Eu percebi que lá a minha missão já estava cumprida e eu não tinha mais o que aprender, tá? Eu não tinha mais o que aprender no sentido de a gente sempre tem que aprender, mas eu não tinha mais o que... Lá não era o melhor ecossistema para eu aprender o que eu buscava para as minhas ambições, para o meu crescimento profissional, por causa que eu era a pessoa que mais sabia sobre inovação, sobre marketing digital, sobre vendas, e eu queria trabalhar num ecossistema onde eu fosse o mais burro da sala. E foi aí que eu decidi abrir mão do mundo do CLT, abrir mão da estabilidade financeira, sair e entrar na Sales Hackers, uma empresa de 5 pessoas, que ia me pagar um salário de R$4.000, com potencial de ganho legal, com comissões e tudo mais, mas um salário bem abaixo do que eu tinha. E sem abrir mão do plano de saúde da minha filha. Quem tem filho aqui sabe do quão difícil é você tomar uma decisão como essa. E 3 meses depois, após o meu início nessa empresa, o diretor de operações, que é o Duda, me pediu para eu parar de vender, porque não tinha mais capacidade de entrega. A gente, imagina, a gente vendia consultoria, eu consegui vender bem, já vendia consultoria antes, e eles não tinham capacidade de entrega. Eu poderia ter me acomodado, desistido, pedido para voltar para a empresa anterior, podia ter feito uma série de coisas, mas eu decidi resolver esse desafio de escala e eu estudei muito sobre as melhores formas de adaptar o nosso modelo de negócio para conseguir crescer. 1 ano depois, nós tínhamos virado uma rede de franquias que acelera o crescimento das empresas, onde eu fui convidado a assumir o meu primeiro cargo de C-Level como CRO, diretor de receita. E como CRO na Sales Hackers, eu me consolidei como sócio, porque eu entrei já com um modelo de proposta de vesting para se eu dobrasse o tamanho da empresa em faturamento, eu me consolidaria como sócio no ano seguinte, agora já com todos os aprendizados, muito bem blindado juridicamente e com pessoas éticas que eu já conhecia há bastante tempo. Eu me consolidei como sócio e nós saímos de 0 de recorrência, porque a gente não vendia nada recorrente, a gente só vendia projeto, para R$400.000 de receita recorrente no ano seguinte. E aquele salário que eu tinha de R$4.000, no início de 2021, eu bati a marca de R$17.000, com o mesmo fixo de R$4.000, mas com uma remuneração invariável de R$17.000, mais distribuição de lucros, porque agora eu era sócio da empresa. Trabalhando numa empresa foda, fantástica, crescendo como C-Level, recebendo super bem, coisa que eu nunca tinha imaginado antes. Mas, desde o início da minha jornada, lá quando eu fiz meu primeiro treinamento de liderança, eu já tinha um desejo absurdo de desenvolver pessoas iguais a mim, porque eu não me conformo com o fato de muitas pessoas passarem a vida toda dando o seu melhor e se dedicando, tentando crescer, mas mal conseguem pagar as contas. É revoltante ver tanta gente boa com salários, muitas vezes medíocres, reféns de uma sociedade que aparentemente não tem oportunidade pelo simples fato de não ter acesso ao caminho para se tornar o profissional que as empresas mais desejam e não encontram. Muitas vezes as pessoas elas não sabem o que elas precisam fazer para se tornar o profissional que pode realmente escolher onde trabalhar e que tem abundância de oportunidades. Eu me senti na obrigação de fazer algo e é por isso que eu decidi deixar a minha função executiva da Sales Hackers e eu fui buscar oportunidades alinhadas com o meu propósito. E recebi várias oportunidades, 5 para ser mais exato. Inclusive, recusei uma oportunidade com salário fixo de R$20.000 para aceitar um desafio de entrar como CRO da Biacademy, que é uma das melhores edtechs do mercado. 6 meses depois que eu entrei na Biacademy, eu fui promovido a CEO da empresa e nos últimos 10 meses eu me reuni com os maiores líderes do mercado,
para estruturar um programa de aceleração de líderes que é capaz de ajudar as pessoas comuns a subir para a liderança das melhores startups do mercado. O que acontece? Isso que a gente estruturou lá na Biacademy, eu adaptei todo esse aprendizado, com toda a minha trajetória, com tudo que eu fiz, com as melhores práticas para eu chegar onde eu cheguei, e eu criei um programa, que é o Programa de Aceleração de Heads de Vendas do Futuro. Mas antes de falar sobre esse programa, eu quero mostrar para você por que os profissionais de vendas não conseguem subir para a liderança, mesmo se esforçando muito. Cada dia, vamos lá, por que tentar ser o melhor vendedor afasta você do cargo de liderança? Cada dia que você estuda sobre persuasão, discurso de vendas, ao invés de você se dedicar para aprender sobre estratégias de crescimento de negócios, processos, liderança, inovação, é um dia a menos que você está perdendo, né? Um dia a menos que você está deixando para você desenvolver algo que está alinhado com o seu objetivo, se o teu objetivo é subir, ser promovido para a liderança. Tentar se tornar o melhor vendedor, querer ter a maior conversão em vendas, estudar tudo que você consegue sobre técnicas de vendas, sobre o seu produto que você vende, tentar aprender a resolver todo tipo de objeções, vai sim te ajudar a ser o melhor vendedor. Mas se você quer ser líder, subir para alta liderança, atingir um patamar de remuneração onde você tem estabilidade financeira já na base, e vai ajudar e desenvolver muitos outros vendedores, vai gerar um impacto muito maior que o seu trabalho na área de vendas, vai ser muito mais valorizado, você está se afastando desse objetivo, focando em ser o especialista, o melhor vendedor. Porque você está deixando de lado desenvolver coisas que são fundamentais. E é exatamente isso que eu estruturei. Mas por que se tornar especialista é um erro, digamos assim, para quem quer subir para a liderança? Porque a rotina, os desafios, as habilidades necessárias de um gerente de vendas, de um head de vendas, de um diretor de vendas, é absurdamente diferente da rotina e desafios e habilidades de um vendedor. Vamos lá. Qual é a rotina de um vendedor, de uma vendedora? É fazer calls, muitas calls por dia, follow-up, organizar o pipeline, estruturar apresentações, fazer diagnósticos. Essa é a rotina. São pequenos blocos de tempo focados em conversar com clientes e fazer venda. O head de vendas, ele não fala com o cliente. Se tem alguém aqui que é coordenador de vendas, que é head de vendas, e que está falando com o cliente, que está vendendo, que pior ainda, é o que mais vende, você não está desempenhando bem o seu papel. Porque a rotina de um head de vendas não é falar com o cliente, é falar com o time comercial, é trabalhar com processos, é trabalhar sozinho, em trabalho focado sozinho, trabalhar com métricas, é outra realidade. E essa outra realidade, você precisa desenvolver habilidades diferentes. Em alguns casos, inclusive, vários RHs, vários CEOs, eu já dei consultoria em muita empresa e vi isso na prática, empreendedores inexperientes promoveram o melhor vendedor para cargo de liderança, mas se arrependem muito cedo, porque aquele melhor vendedor ele não se preparou para ser o líder, para ser head de vendas, e acaba que a empresa ela perde um bom vendedor e ela fica sem gerente. Tem várias matérias que inclusive provam isso que eu estou falando. Por que nós perdemos bons vendedores e ganhamos maus gerentes de vendas? Outra matéria da Sales Hacker dos Estados Unidos falando os 5 indícios de que que o seu melhor vendedor será um péssimo, um terrível gerente de vendas. Aqui uma matéria similar dentro da MeTime. E um post no LinkedIn de um especialista falando nem sempre um excelente vendedor será um ótimo gerente de vendas. Você já viu esse filme antes? Sim, a maioria de nós já ouviu falar sobre isso. Mas o que não falam para a gente, profissionais de vendas? Bom, então o que eu tenho que fazer?
qual que é o passo a passo, qual é a jornada, qual é o caminho para que eu possa me tornar um head de vendas. Isso não tem no mercado. Só tem, para quem já é head de vendas, cursos na área de head de vendas, mas não tem para quem é vendedor qual é o caminho para você, que você tem que percorrer hoje para chegar lá. O que você tem que fazer enquanto vendedor, enquanto vendedora, para se tornar uma liderança estratégica em vendas? E é exatamente isso que a gente vai falar agora. Então, qual é a forma certa? Qual é o passo a passo para me tornar o head de vendas? E o primeiro passo é você desenvolver os pilares que tem a ver com mentalidade para você se tornar head de vendas. Então aqui eu quero mostrar para você qual é a mentalidade, e isso talvez seja o passo mais importante, talvez não, com plena certeza, esse é o passo mais importante. Passo número 1, né, o pilar número 1 desse passo número 1, para desenvolver desenvolver essa mentalidade para a rede de vendas, é você ter clareza de propósito e legado. O que é clareza de propósito e legado? Clareza de propósito e legado, gente, é você saber no longo prazo por que você faz o que você faz. Qual que é o impacto que você quer gerar? O que realmente motiva você a acordar todos os dias? E parece aqui papo motivacional ou batido, mas isso tem uma diferença crucial quando você tem clareza de onde você vai chegar daqui a daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, você ter clareza de propósito e legado. Qual que é o impacto, a diferença que você quer gerar? O segundo pilar é você empreender na carreira. E o que tem de padrão nas decisões que eu tomei? Eu empreendi, eu assumi riscos nas minhas decisões e eu me dediquei a fazer coisas em prol de um resultado de médio e longo prazo. Então você precisa sim assumir riscos calculados na sua jornada. O que é você assumir um risco calculado? Pode ser simplesmente você fazer uma coisa que o seu colega, ajudar o seu colega a vender, ajudar o seu colega correndo o risco de você talvez perder um pouco de performance. É você ajudar o seu colega correndo o risco dele não querer aceitar a sua ajuda. É você trazer uma inovação para a empresa, para a empresa que você trabalha, para a área comercial que você atua, correndo o risco do seu chefe não gostar. É você assumir riscos calculados, é você tomar uma decisão, muitas vezes, como eu tomei, e não significa que todo mundo tem que fazer isso, só um exemplo, você tomar uma decisão, trabalhar numa empresa que tem um percentual muito mais agressivo de resultado, em prol de um fixo menor, muitas vezes. Como, por exemplo, eu jamais ia receber 17 mil reais na Gold Soluções. Jamais ia receber. Mas eu consegui esse resultado com um fixo mais baixo de 4 mil reais. Eu tinha consistência acima de 12 mil reais por mês na Sales Hackers. Consistência. E cheguei a atingir a marca de 17 mil reais. O próximo pilar para desenvolver, aqui a gente está falando somente de mentalidade, a gente já recém está no primeiro passo, beleza? Mentalidade, terceiro pilar da mentalidade, trabalhar para aprender. Eu saí da Gold Soluções não por dinheiro, eu saí da Gold Soluções não por problemas com alguém, eu saí da Gold Soluções porque eu queria aprender mais. Eu queria me colocar num ambiente onde eu ia me desenvolver mais. E trabalhar para aprender não é você só entrar numa empresa para trabalhar para aprender como se o dinheiro não fosse importante. Não. É você entender que você precisa aprender todos os dias com o seu trabalho. Aprender com referências, aprender com o mercado. Muita gente fala sobre lifelong learning, né? Uma palavra bonita em inglês. O que é isso, gente? É você trabalhar para aprender todos os dias. Você ter clareza que você está se desenvolvendo todos os dias. E aqui eu incluo você fazer mentoria, aqui eu incluo você investir em treinamentos, aqui eu incluo você investir em livros, investir tempo, energia e dinheiro para se desenvolver. A gente vive na era da informação, o mundo mudou completamente e a cada ano várias coisas acontecem, novas tecnologias são lançadas e o mundo muda absurdamente.
Mercados que eu jamais imaginava que poderiam fazer calls para fazer venda inside sales. Hoje estão fazendo pós-pandemia. O quarto pilar é você ter pensamento estratégico inovador. Não tem como você ser um líder estratégico se você não é estratégico. E aí essa palavra é uma palavra, bom, o que é estratégico? O que é estratégico? Estratégico é você ter clareza de modelos de negócio, de fases de crescimento. É você ter clareza de... É você ter a capacidade de resolver problemas criando soluções inovadoras para gerar crescimento na empresa que você trabalha. Então, você tem que ser capaz de resolver problemas para criar soluções inovadoras. Beleza? Então, gente, para você conseguir desenvolver um pensamento estratégico, você precisa ser especialista em pessoas, porque você precisa... Sempre as soluções elas estão pautadas em pessoas, né? Em pessoas fazer algo, entender a reação do seu cliente, entender a reação do mercado, entender fornecedor, sua equipe. Você precisa entender pessoas para você poder antecipar movimentos. Você precisa entender de maneira generalista de como que o mundo funciona, entender de maneira sistêmica o mercado. Porque entendendo de maneira sistêmica o mercado, você vai ter mais conhecimento para atuar de maneira estratégica nas empresas e ter insights de soluções que, se você não tivesse conhecimento, você não poderia ter aquele insight. Tá? Quinto pilar para você se tornar um head de vendas, da mentalidade certa para você se tornar um head de vendas, é você desenvolver uma comunicação poderosa. E por que você tem que desenvolver uma comunicação poderosa? Adianta alguma coisa você ter excelentes ideias e elas não serem aceitas? Adianta alguma coisa você... Pensa naquele chefe, que é um chefe mesmo, em que ele tem dificuldade de se comunicar, que ele é muito bom, mas ele não sabe ensinar, que ele não tem paciência, que ele que cria problema com as pessoas, ou naquele vendedor que ele é muito bom, mas cria problema com todo mundo, cria problema com as outras áreas, é difícil demais de lidar. Você acredita que alguém vai promover esse vendedor para liderança? Não vai. Você acredita que um gerente, um líder que tem um desafio com as pessoas de comunicação, ele vai ficar nessa posição por muito tempo? Não vai. E só vai se ele for o dono da empresa. E se ele for o dono da empresa e for assim, a empresa não vai crescer, porque os bons não vão ficar. Então, comunicação poderosa para você gerar empatia com seus colegas de equipe, para você conseguir desenvolver influência nas pessoas e você conseguir dar o direcionamento para as pessoas, dar o direcionamento para os times que você atua. Mesmo que você não tenha já o cargo de liderança, você ter essa habilidade vai fazer com que você chegue lá. O sexto pilar é você ter a capacidade de construir soluções. Por quê, galera? Porque se você não conseguir construir o que você tem de ideia, você não vai passar de um falastrão de uma falastrona. Aquela pessoa que fala o que os outros têm que fazer, mas fazer que é bom, nada. A pessoa que não é coerente, uma pessoa que só diz o que o outro tem que fazer e não faz. Essa pessoa não tem legitimidade, essa pessoa ela não consegue chegar na liderança porque ela não consegue demonstrar na prática que ela é capaz de resolver problemas. Só da ideia não resolve o problema. O que resolve o problema é execução. Então você precisa ser capaz de transformar as ideias em resultado prático. Por exemplo, implantar ferramenta, desenhar processo, treinar pessoas. E você pode fazer isso mesmo antes de você ter o cargo de liderança. E isso vai fazer você chegar lá. E o último pilar é você cultivar e servir, é você plantar para colher. Isso é uma lei natural da vida. Você planta e depois você colhe, você planta e depois você colhe. Você precisa fazer investimento todos os dias, plantar mais do que a média, para você crescer mais que a média. Você precisa plantar em relacionamentos, em equipes, você precisa plantar na empresa, você precisa plantar em você. O que é plantar em você? É você investir em você, se desenvolver. Isso vai fazer, e servir todos os dias é você sempre estar preocupado em ajudar as outras pessoas, mesmo sem pedir nada em troca. Estar preocupado em ajudar as pessoas sem pedir nada em troca vai fazer com que você tenha autoridade com essas pessoas, vai fazer com que você gere naturalmente, essas pessoas vão querer estar próximas de você e elas vão querer ver você crescer. E naturalmente, quando as oportunidades de crescimento surgir, você vai ser convidado
a aceitar essas oportunidades. Você não vai ter que mendigar a promoção, você não vai ter que mendigar aumento, você vai conquistar isso simplesmente cultivando e servindo, e naturalmente isso vai acontecer da mesma forma que aconteceu comigo lá na Gold Soluções, que recebi 3 aumentos sem nunca ter tocado nesse assunto, sem nunca ter pedido. Eu não sabia me valorizar naquela época, eu simplesmente estava no melhor dos mundos naquela época, para mim, que só tinha trabalhado em empresa sem fixo. Então, eu simplesmente fui valorizado por ter executado esses 7 pilares e os outros passos. A gente tem aqui mais 6 passos para a gente chegar na alta liderança. Então, o primeiro passo qual é? É desenvolver os pilares da liderança. Depois de você desenvolver os pilares, você precisa trabalhar o seu posicionamento de marca pessoal. Esse posicionamento de marca pessoal é o quê? Não basta você ser bom, você precisa parecer bom. Para você conseguir construir uma excelente marca pessoal, você precisa responder: primeiro, quais são as suas maiores conquistas? Quais são os seus maiores desafios que você já passou ao longo da sua vida? E como que você superou esses desafios? Quais são as evidências que você tem de ter aplicado os pilares da liderança nessa jornada? Você já vivencia isso, ou já vivenciou pelo menos em algum momento da sua vida. Você precisa trazer isso à tona, você precisa relembrar quais são as evidências que você já viveu, já aplicou um desses pilares. E você também precisa responder o que você já construiu do zero. O que você já foi uma área do zero, uma solução que você implementou, uma narrativa de vendas, uma coisa que não tem nada a ver com o mercado de vendas. Vou dar um exemplo, tá? Uma pessoa que trabalha, uma mulher que é mãe, tá? E que não trabalha, sempre foi mãe ou não trabalha há muito tempo, mas ela conseguiu criar do zero um filho. Quais são os aprendizados? Como que uma mãe, como que ela demonstra que ela viveu, e com certeza viveu, vários dos 7 pilares da alta liderança? Porque você precisa disso para você conseguir. Então você tem na sua jornada muita riqueza para você demonstrar autoridade, mesmo que não seja na área de vendas. Você tem como trazer à tona os melhores momentos da sua jornada para mostrar que sim, você está pronto para esse desafio, tá? E tudo isso você precisa estruturar contando essa história. E sim, é uma história, não é um depósito de informações, não é um currículo, é uma história que você precisa contar no seu LinkedIn, nas suas redes sociais. Você precisa contar essa história. Que história? A história da sua jornada profissional, tá? Quais são os principais marcos? Qual é o seu propósito? Qual que é o seu objetivo? Quais são os desafios que você passou? Como você superou? Quais são os próximos passos? E quando você tiver clareza do seu propósito, quando você tiver clareza da sua marca pessoal e desenvolver os pilares da liderança, você vai para o terceiro passo, que é fazer a seleção das vagas, e mais importante do que as vagas, você vai fazer a seleção das empresas alinhadas com o seu objetivo. Por que você vai fazer isso? Você vai fazer isso porque você vai começar a inverter o jogo do processo seletivo das oportunidades. Você vai olhar para onde você quer atuar. Quais são as empresas alinhadas com o seu propósito, com o seu objetivo profissional? Qual que é o cargo ideal? Qual que é o cargo que você se sente preparado para dar de próximo passo da sua jornada? Qual que é o tipo de solução que você quer ajudar a distribuir para o mundo? Qual é o tipo de cliente que você quer ajudar? E com base nisso, você vai construir o seu funil de oportunidades. E vocês que são vendedores sabem do que eu estou falando. Então, você vai estruturar o seu funil de oportunidades. Você vai estruturar o seu pipeline de oportunidades. E quando você fizer essa estruturação dessas oportunidades, tem alguns hacks, tá? Algumas sacadas para vocês. Você pode, todas as plataformas que eu mostrei aqui para vocês, o Glassdoor, o LinkedIn e alguns outros players que eu posso falar depois, se der tempo, mas você pode, por exemplo, no Glassdoor, no LinkedIn, você pode ativar notificações para as palavras-chave das vagas que você quer, para as empresas, para vagas das empresas que você tem o sonho de trabalhar ou o objetivo de trabalhar, para que você consiga sempre nutrir e crescer o seu pipeline. Além disso, você precisa fazer a construção
da sua abordagem ideal. Porque sim, quem realmente escolhe oportunidades é quem abre oportunidades de maneira estruturada e direcionada para que você consiga as melhores oportunidades de crescimento, tá? Então, qual que são os pilares de uma abordagem ideal para você conseguir abrir portas nas empresas que você tem o desejo de trabalhar em cargos de liderança? Você vai começar comunicando qual que é o seu propósito, qual que é a sua história resumida. E eu já vou mostrar um exemplo prático do que é uma história resumida. Não é um textão, não, gente. É uma linha, tá? Qual que é o seu propósito? Qual que é o seu contexto atual? Qual é o resultado que você já gerou? Quais são as evidências que você é uma pessoa que vale a pena ser ouvida e que é capaz de gerar resultado? Qual que é a situação que a empresa que você está contatando se encontra e você precisa estudar para entender sobre isso, entender sobre a empresa e qual que é o desafio que você pode ajudá-la a resolver. Depois disso, você vai fazer uma chamada para ação para você marcar um papo. E eu quero mostrar um exemplo prático de como que isso fez eu entrar aqui na B-Academy. Olha só, gente. Eu mandei uma mensagem no dia 21 de dezembro de 2021. Boa tarde, Bruno, beleza? Aqui é o João Bayer, eu sou CRO da Sales Hackers. Eu sou apaixonado por educação. Eu estou buscando uma transição alinhada com o meu propósito de transformar a educação. Vamos falar? Depois eu complementei falando do contexto do desafio, da grande conquista, do grande resultado e trazendo contexto e desafio. O teu objetivo de escalar a venda no B2B está 100% alinhada com o que eu fiz durante toda a vida. Nós quadruplicamos o faturamento de 750 mil para 3 milhões de 2019 para 2021 na Sales Hackers, que é onde eu trabalhava. Vamos conversar, Bruno? O que o Bruno me respondeu? O Bruno me respondeu para a gente marcar um papo no mês que vem, em janeiro. Eu marquei esse papo e passei pelos próximos passos que eu vou mostrar para vocês aqui. E esses próximos passos que eu passei me levaram a entrar na B-Academy. Quais são os próximos passos? Então, depois que você construir a sua abordagem ideal, você vai fazer uma abordagem direta na alta liderança e ecossistemas. O que são ecossistemas? Ecossistemas, você vai pegar parceiros, players, que são pools, né? Que são que tem grandes volumes de vagas, tá? Por exemplo, Sales Hunter, o melhor parceiro para profissionais de vendas, tá? Sempre tem muito mais vagas de liderança lá com eles do que profissionais capacitados para fechar essas vagas. Eles têm um trabalho muito desafiador de fechar vagas de liderança estratégica, tá? Então, quando você cria relacionamento com headhunters, você está se conectando com as pessoas que você passa a ser o produto delas, porque elas ganham quando elas conseguem te colocar nas posições que você deseja, tá? Então, quando eu falo de ecossistemas, além de plataformas de headhunter e de contratação, é você também conectar ecossistemas pools, como, por exemplo, a CAT, a Bossa Nova, o Cubo Itaú, a Aceleradora Ace, a Aceleradora UOL, são vários ecossistemas que existem. A própria B-Academy tem um ecossistema para ajudar alguns players do mercado. Eu mesmo tenho um ecossistema e tudo isso vai fazer com que você consiga se conectar antes às pessoas certas e criar muito mais oportunidades para você, tá? Então você vai fazer uma abordagem direta se apresentando com essa estrutura para a alta liderança da empresa que você quer trabalhar, né? A alta liderança pode ser lá o diretor de vendas, pode ser um dos sócios da empresa, mas sempre... Por que alta liderança, gente? Você fala com a alta liderança porque as melhores oportunidades não estão abertas ao público. Você acha que a minha vaga, que eu entrei na B-Academy, não estava aberta. Ela não existia. Eles não estavam num processo seletivo contratando um CRO. O Bruno não sabia o que era CRO. Quando eu expliquei para ele qual que era o meu desafio, tanto é que a gente avaliou de eu assumir como COO, né, para cuidar de operações, e eu trouxe clareza para ele que a posição de CRO fazia mais sentido com os desafios que eu ia resolver. Então, as melhores vagas não estão abertas para o mercado, porque muitas vezes envolve demitir uma pessoa estratégica, muitas vezes envolve trocar uma pessoa, muitas vezes
envolve a pessoa ter um problema que ela não sabe que ela pode resolver com essa posição, você precisa fazer abordagens ativas por causa disso. E, por fim, o último passo é quais são as boas práticas de negociação e de decisão. Porque você não pode simplesmente receber uma proposta e aceitar essa proposta, senão você não vai estar você escolhendo. Você vai estar sendo escolhido. Você vai estar acatando o que surge. E não é assim que funciona. Você precisa trazer controle para a sua carreira. Isso também é empreender na carreira. Isso também é ser CEO da sua carreira. E por isso que tem boas práticas de negociação e decisão que eu vou ensinar para você agora. Primeiro pilar, desprendimento. Se você for com uma mentalidade de necessidade de fazer uma transição de carreira, com essa mentalidade de necessidade, você não vai ser valorizado e vai conseguir as piores oportunidades. O desprendimento é quando você se coloca em posição de transição de carreira quando você não precisa. Quando você não faz questão, mas você está aberto e olhando para o mercado, inclusive alimentando e estruturando um pipeline. Desprendimento, então, é você ter uma mentalidade de decisão onde é mais importante para a pessoa te contratar do que você ser contratado pela empresa. Transparência. Transparência sobre seus defeitos, transparência sobre suas expectativas, transparência genuína e clara sempre, porque senão você vai entrar numa oportunidade e você vai sair tão rápido quanto você entrou se você mentir. Então, quando você fala de quando eu falo de você estruturar uma narrativa, abordagem ideal, se você não tem nenhum indício, se você não se sente capacitado, preparado, com os pilares da liderança para você de fato assumir essa posição, então é melhor que você primeiro desenvolva os pilares e depois você faça a abordagem ideal sendo coerente e transparente. Além disso, outros pilares extremamente importantes para negociação e decisão. Você valorizar o seu trabalho, você entender qual que é o quanto vale o valor que você gera, você ser flexível e criativo para construir novas soluções para atender as expectativas das duas partes. Você fazer análise de risco, talvez uma coisa que eu não tenha feito tão bem nas empresas que eu passei, então ficou aprendizado aí com erros que eu cometi. Ter visão de longo prazo, não pensar só no ganho de curto prazo, mas pensar nos ganhos de longo prazo. E, mais importante, onde que você vai aprender mais? E o que te deixa mais próximo do seu grande sonho? O emprego, o trabalho, ele é um veículo para te levar a algum lugar, ele não é o destino. Por mais que você tenha o objetivo de trabalhar na empresa XYZ, legal, você tem o objetivo de trabalhar na empresa XYZ, pô, é teu sonho de consumo. Não, ele precisa ser o veículo para te levar a algum lugar. Aonde você quer chegar quando você entrar naquela empresa, naquele cargo? Qual que é o seu destino? Para onde você está caminhando? Porque a sua vida está passando quando você está trabalhando e você está indo para algum lugar. Esse lugar é aonde? Você precisa ter clareza e quando você tem clareza, você precisa tomar uma decisão pensando qual empresa, qual oportunidade vai me levar mais próximo do meu sonho grande. Chegou a parte mais importante para quem realmente está comprometido com o seu crescimento e realmente tem brilho no olho, está com o coração quente, desejando fazer parte da nova geração de heads de vendas do mercado. Esse é o meu propósito, esse é um grande passo da minha jornada e é por isso que eu quero compartilhar com todos vocês que estão aqui, em primeira mão, um lançamento oficial do programa de aceleração Head de Vendas do Futuro. Por quê? Porque não tem como eu cumprir com o meu propósito e ajudar cada um de vocês aqui a chegar na alta liderança das melhores empresas do mercado num encontro de 1 hora. Não tem como eu atingir o meu objetivo e gerar o impacto que eu quero gerar de maneira só com esse pouco tempo escasso que a gente tem aqui. E é por isso que eu criei um programa para ajudar quem realmente está comprometido com o seu crescimento. E eu vou ajudar um grupo seleto de profissionais de vendas a assumir a alta liderança das melhores empresas de tecnologia, das melhores empresas do mercado. Passo a passo dessa jornada, desse programa. Quais são os módulos? E eu vou responder, até abrindo um parênteses, quais são os módulos do programa dessa jornada
para você chegar na alta liderança, beleza? Então, o primeiro módulo, de maneira muito mais aprofundada e estruturada do que o pouco tempo que a gente tem aqui para ver, sobre gestão de carreira, tá? Então, aqui no primeiro módulo, a gente vai falar sobre gestão de carreira. Como você criar e conquistar as melhores oportunidades, onde tem várias sacadas e hacks que eu não consegui mostrar para vocês aqui, porque a gente não tem tempo para trazer toda a profundidade que a gente precisa. Tá? Então, a gente vai falar sobre gestão de carreira para que você saiba qual que é o próximo passo, o próximo passo para você dar na sua carreira, para você realmente extrair o máximo do seu potencial de crescimento. Depois, a gente vai desenvolver a mentalidade para alta performance, que são os alicerces para você evoluir na carreira e ser reconhecido. E aqui a gente não está falando de você conhecer os pilares, você conhecer a mentalidade. Não, é você desenvolver com dinâmicas práticas, ao vivo, interativas, esses pilares junto comigo. Tá ok? Depois, a gente vai trabalhar na preparação da alta performance. Uma coisa é você ter a mentalidade, você desenvolver a mentalidade, outra coisa é você desenvolver as competências técnicas. Você desenvolver as competências técnicas e as competências comportamentais, que é o passo a passo para você desenvolver as habilidades que farão você se tornar o profissional mais desejado, aquele profissional que todo mundo quer contratar e que recebe oportunidades e propostas o tempo todo. E é por isso que gestão de carreira vem antes, porque eu quero que vocês saibam fazer a gestão dessa carreira quando essas oportunidades começarem a surgir. A gente vai trabalhar nos hábitos da alta performance, para que você consiga entregar alta performance sem esforço. Por que você, como assim entregar alta performance sem esforço? Porque quando você estrutura e implementa hábitos de alta performance, hábito é uma coisa que você faz no piloto automático. Hábito é algo que você faz tantas vezes e você programa o seu corpo, a sua mente para fazer isso, você domina aquilo para fazer de forma automática, então você consegue implementar esses hábitos de alta performance sem esforço. Isso vai fazer com que você consiga construir a rotina que vai fazer você bater metas de maneira consistente, subir de nível e ter reconhecimento. A gente vai começar a desenvolver a mentalidade para liderança estratégica. E aqui você vai realmente desenvolver o pensamento da alta liderança de maneira natural, de maneira genuína, para que você consiga se tornar um líder altamente valorizado. Só que não adianta você ter mentalidade e você não ter as competências de liderança. E é por isso que aqui a gente vai entrar na preparação para você ser o melhor líder estratégico, onde você vai desenvolver todas as competências para se tornar o melhor head de vendas do mercado, onde aqui você vai desenvolver sobre estruturação de funil de vendas, você vai desenvolver estruturação de pipeline, melhores práticas, métricas, gestão ágil, rotinas, treinamentos, como estruturar a narrativa de vendas, framework de contorno de objeções e negociação. Então você vai desenvolver um grande cinto de ferramentas para que você, quando chegar na posição de head de vendas, seja um excelente head de vendas, e ferramentas essas que vocês já vão poder aplicar na rotina de vocês hoje. Porque vocês, primeiro, precisam agir como líder para depois conquistar o cargo de liderança. Esse é o caminho natural. E, por fim, quais são os hábitos da liderança estratégica para que você também consiga ser naturalmente, automaticamente esse líder estratégico, essa líder estratégica, e aí você vai se consolidar como um excelente head de vendas, gerando grandes resultados para as empresas que vocês vão atuar, da mesma forma que eu já gerei e gero grandes resultados para as empresas que eu atuei e atuo. Agora, como que vai funcionar o formato de entrega desse programa, tá? Desse programa de aceleração? Então, a gente vai ter aulas ao vivo, aulas 100% ao vivo comigo, tá? Por quê? Para você poder tirar suas dúvidas, porque essa aula ao vivo também é uma mentoria, né? Para você sanar suas dúvidas de carreira, os desafios que você está vivendo hoje na sua empresa, que você não sabe com quem contar, você não sabe a atitude certa para tomar. Então você vai poder, nesses encontros que são semanais, aulas ao vivo semanais, você vai poder estar perguntando, questionando
e se desenvolvendo como profissional de vendas, de alta performance e futuro head de vendas. Você também vai ter acesso às gravações dentro da minha plataforma, tá? Então você vai ter acesso às gravações de todos os encontros ao vivo para você rever, anotar. Se você não puder participar de algum evento ao vivo, você vai poder ver a hora que você quiser, sem nenhum problema, tá? Vocês vão ter acesso direto ao meu WhatsApp. Então, você não viu a aula ao vivo, viu a gravação, quer tirar alguma dúvida, vai poder me mandar mensagem, vai ter um grupo, uma comunidade para a gente interagir, para você conversar com os outros profissionais que também estão nessa jornada rumo a se tornar os heads de vendas do futuro. Você vai ter, então, essas mentorias em grupo ao vivo. Como é que vai funcionar essas mentorias em grupo e esses meetups de networking? Então, vão ser encontros que a gente vai fazer especificamente para tirar dúvidas de coisas que a gente for percebendo na comunidade que é legal da gente trocar, novidades, insights, tá? Dentro dessas mentorias em grupo, ao vivo, e meetups de networking, onde a gente vai realizar esses meetups, tanto presenciais quanto online, tá ok? Como que vai funcionar esses meetups? Eu vou mostrar tudo isso agora como bônus para vocês. Então, eu vou entregar para vocês um módulo bônus que é a mentalidade do C-Level. Quando vocês se tornarem heads de vendas, ou tem alguns profissionais que estão aqui, que comentaram que já são heads, gerentes de vendas, e querem se desenvolver e crescer ainda mais, eu vou entregar um módulo de bônus aqui para vocês, que é como desvendar tudo que você precisa saber para sair de head de vendas e se tornar sócio C-Level, não cometer os erros que eu cometi, quais são as melhores práticas na visão de um colaborador para contratos de vesting, stock option, né, que são contratos onde você vai virando sócio ao longo do tempo, né? Como você não entrar em furadas, como eu entrei, qual que é o melhor apoio jurídico, né? O que você precisa entender de conselho, de atuação em conselho, de acordo de sócios, tá? Porque como é natural vocês desenvolvendo essas competências, vocês receber propostas de stock option investing, vocês ficam se tornando profissionais mais caros. Esses profissionais mais caros, eles começam a naturalmente receber propostas de stock option investing como uma maneira de compensar, muitas vezes, a empresa não conseguir pagar tudo o que você vale, tá? Então, eu vou ensinar como vocês vão lidar com essas oportunidades dentro desse módulo bônus. E aqui, falando um pouquinho mais a fundo da comunidade exclusiva, a gente vai fazer meetups presenciais e meetups online para criar conexão, networking, abrir portas muitas vezes, tá? E vai ter um grupo interativo para você tirar dúvidas, onde eu vou fazer divulgações de vagas de vários parceiros estratégicos que eu já desenvolvi aqui para esse lançamento do programa, que vão me dar acesso em primeira mão às vagas para o meu grupo seleto de profissionais de vendas que eu vou estar desenvolvendo, onde eu vou estar recomendando esses profissionais para essas vagas sem custo algum para esses mentorados do programa de aceleração, tá? E alguns bônus extremamente importantes que eu pensei com muito carinho para vocês, tá? Como esse é o primeiro programa de aceleração, que é algo que eu tinha o desejo guardado no meu coração desde quando eu tinha lá 19 anos de idade, que foi quando eu empreendi. Lembra que eu empreendi, o meu sócio me ferrou, eu virei pai, eu desisti do meu negócio? O meu negócio era para fazer o que eu estou fazendo hoje, 5 anos depois. Então, para mim, é muito importante esse momento aqui com vocês, poder ajudar vocês que vão entrar no programa, tá? E por isso eu preparei um bônus especial, que é, no final do programa, eu já até dei spoiler para vocês quanto a isso, eu vou conectar pessoalmente vocês sem custo algum com vagas de liderança para acelerar a sua promoção, tá? E por fim, quanto que você pagaria para conseguir dobrar a sua remuneração atual? Quanto vale um investimento para que você consiga atingir o seu cargo ideal? Para você conseguir atingir os teus objetivos profissionais? Eu não sei quanto você pagaria, eu não sei qual que é o tamanho da sua ambição, mas pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. E quando a gente pensa em mentorias, como o que eu estou entregando, e eu que trabalho com serviço, educação e mentoria há muitos anos, eu sei que o que eu vou entregar para vocês está sendo comercializado no mercado. Empresas estão comercializando isso por R$10 mil, por R$15 mil. O próprio Érico Rocha, por exemplo, tem um insider que há uns 2 anos atrás ele cobrava R$40 mil para as pessoas entrar
no seu programa de mentoria em grupo, R$40 mil por ano. Hoje deve estar mais caro, não tenho o valor atualizado. Uma consultoria, quando as empresas me contratavam na Sales Hackers, eu atendia alguns clientes, como, por exemplo, o Grupo Falcone, uma consultoria comigo na área de vendas para desenvolver os times comerciais, para desenvolver líderes de vendas das empresas que me contratavam na Sales Hackers, a mensalidade começava em R$12 mil para eu ter um touch semanal com a empresa, de mais ou menos um turno semanal com a empresa. R$12 mil. E a gente vai ter uma proximidade muito grande. E vocês devem estar pensando que esse programa vai custar super caro, etc. E deveria sim custar super caro. Naturalmente, eu vou aumentar o preço do programa logo na segunda edição, que não tem data para acontecer. Eu estou muito preocupado em focar nesses profissionais seletos, fazer eles atingir seus objetivos profissionais, eu pegar eles pela mão para realmente chegar lá. E, naturalmente, no futuro vai ter outras edições, mas eu vou trabalhando, pelo menos, acho que com 6 meses, focado 100% em quem vai estar aqui. E na próxima edições vai ser muito mais caro, beleza, talvez um pouco mais caro, enfim, por causa do meu impacto, de eu querer gerar muito impacto e ajudar profissionais que não têm tanta condição financeira. Mas o investimento para o programa é somente R$ 159 por mês, em 12 vezes no cartão ou 1.490 à vista. E eu quero dar muita segurança para vocês para fazer esse investimento, que cá entre nós é investimento que você gasta se você é solteiro e sai à noite, você gasta numa noite. É um investimento que você gasta muito mais no iFood. É um investimento pífio para o seu desenvolvimento como profissional. E eu sei como ter estabilidade financeira ou receber lá 2, 3, 4 mil reais. Eu sei o que é isso. E eu sei que custa muito mais caro você não investir no seu desenvolvimento do que você fazer esse investimento na sua carreira. Se você perguntar para qualquer especialista em investimento, eu tenho R$150 para investir todos os meses. O que eu devo fazer? Invista em você, para que você tenha a capacidade de ganhar dinheiro mais rápido. E ganhando dinheiro mais rápido, aí sim você começa a construir seu colchão financeiro, e aí sim você começa a fazer potes de investimento e construir sua liberdade financeira. Mas o primeiro investimento é em você, no seu desenvolvimento. E é por isso que o programa está custando somente R$ 159 nessa primeira edição. E vocês ainda vão ter uma garantia incondicional de até 7 dias para solicitar o reembolso sem explicação nenhuma, mas a garantia que realmente importa é essa aqui. Uma garantia de resultado. Porque eu estou fazendo esse projeto para verdadeiramente ajudar as pessoas a ter um resultado melhor nessa jornada. Se elas não tiverem, cara, para mim não faz... eu não estou aqui pelo dinheiro, assim, de verdade. Então, assim, eu estou aqui para ajudar profissionais que realmente estão comprometidos a crescer. E o comprometimento, ele passa, sim, pelo investimento. Então, se você concluir 100% do programa e em até 90 dias depois do programa você não conquistar, no mínimo, um aumento, você vai receber uma mentoria individual comigo para fazer aquele plano de 90 dias para você conseguir o seu objetivo profissional, sua promoção ou pelo menos um aumento. E se após 90 dias você executar esse plano e não conseguir esse resultado, eu vou devolver 100% do dinheiro que foi investido. Beleza, gente? Então, eu declaro oficialmente as inscrições abertas para o programa de aceleração Heads de Vendas do Futuro. E eu quero convidar você a fazer parte da nova geração de Heads de Vendas das melhores empresas de tecnologia e ser muito bem pago por isso.